Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam agora os destaques de hoje. Frente fria avança pelo sul e provoca temporais e queda de granizo. Nos Estados Unidos, mais um dia de tornados e estragos que ajudam a confirmar o maior atraso de plantio de soja e milho da história americana. Votação do projeto que libera crédito suplementar para governo bancar a subvenção do Plano Safra deve ocorrer na próxima semana. E o Ministério da Agricultura quer lei para aumentar a proteção de agricultores que aplicam defensivos. O Mercado e Companhia está no ar. Nos Estados Unidos, houve registro de mais um dia de tornados e estragos, que ajudam a confirmar o maior atraso de plantio de soja e milho da história americana. Ohio e Indiana foram atingidas por tornados na noite desta segunda-feira. O tornado que atingiu o centro de Ohio, estado do cinturão agrícola americano, arrancou telhados de casas, derrubou árvores e deixou um rastro de destruição pelo caminho. Segundo veículos da imprensa local, quase 5 milhões de pessoas estão sem acesso à energia elétrica e algumas áreas do estado de Ohio enfrentam a possibilidade de inundações. Já em Indiana, internautas conseguiram registrar a formação e a passagem do tornado pela cidade. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, pelo menos 14 supostos tornados atingiram o estado de Indiana na noite desta segunda-feira. Vamos direto lá para Chicago, onde está o analista de mercado Pedro Deineca, sócio da MD Commodities. Pedro, boa tarde. Diga para a gente, esses tornados e esses estragos todos estão, obviamente, atrasando ainda mais o plantio de soja e milho? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos aí no Brasil. Sim, a situação do plantio do milho está realmente histórica, né, como vocês falaram na entrada agora. Está bastante complicada, os solos bastante encharcados, a situação dos tornados é completamente catastrófica, é uma tristeza, a gente vê isso acontecendo em qualquer lugar do mundo. Mas agora a gente realmente o mercado está operando dia após dia, modelo após modelo, aguardando aí uma trégua, né, nas chuvas. A gente não teve uma trégua considerável ao longo do mês de maio, as tréguas foram muito pequenas, 3, 4, 5 dias, não foram suficientes, porque as temperaturas aqui nos Estados Unidos também ao longo do mês de maio não foram altas o suficiente para secar o chão de todas as chuvas. Então ficou muito encharcado, não secava, aí voltava a chover. Então por isso vem acontecendo o atraso até agora. Vamos ver se melhora ao longo do mês de junho. Pois é, mas a previsão do tempo já indica que essa condição de tempo úmido e chuvoso vai continuar. Como o mercado vai reagir a essa situação? O mercado já está reagindo, Kellen. A previsão ela mostra a continuação de chuvas para os próximos 7 a 10 dias, sim. Porém, já existe uma esperança para os produtores norte-americanos aí que uma janela volte a se abrir a partir lá do dia 5 a 7 de junho. Mas toda vez que a gente está falando de clima, principalmente falando de clima para 10 ou mais dias, a gente não pode ter um nível de confiança muito elevado, mas a esperança existe para os produtores. A questão agora é, será tarde demais para o milho, né? Lembrando que a janela ideal para o milho, ela geralmente vai até meados de maio aqui nos Estados Unidos, né? Então, qualquer coisa que é plantada principalmente em junho, existe um risco muito grande de uma produtividade reduzida. Porém, teremos esse debate ao longo de toda a temporada aqui nos Estados Unidos. Número 1, quanto de área será perdida no milho. Número 2, quanto dessa área eventualmente irá ser migrada, né? Irá migrar para a cultura de soja. E número 3, teremos aí muito debate ao longo das próximas semanas e meses quanto aos níveis de produtividade que podem ser esperados aqui nos Estados Unidos esse ano. Esse é o ponto. E, Deineca, a gente está perguntando para os nossos telespectadores na interação de hoje se o atraso no plantio americano vai favorecer os brasileiros. Eu quero saber a sua opinião como analista de mercado. Os preços já subiram, conforme você disse. Agora, quem não vendeu vai esperar, deve esperar, porque vai subir mais na sua avaliação? Aquela velha história, aquele velho ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Há 2 semanas atrás, nenhum produtor no Brasil esperava os preços que estão sendo praticados hoje no mercado doméstico, principalmente logo na entrada de uma das maiores, se não a maior, safra de milho no país. Então, a situação individual de cada um a gente não tem como saber, então não tem como dar esse conselho. Apenas
Lembrando, não vai necessariamente faltar milho aqui nos Estados Unidos no curto prazo, né, nesta safra. A safra que vem é outra história. A situação no mercado de milho aqui ela pode ficar muito mais séria do que ela já está. Mas para isso nós vamos precisar de problemas ainda maiores do que os que já temos agora. Os preços em Chicago subiram aí mais de 20% em 10 dias. Tá? Uma alta de 20% em uma commodity é algo incrível, tá? É algo histórico. Tá? Então é aquela coisa. A carona na cauda do cometa ela veio. Agora vai ficar segurando o cometa até o cometa cair, ou será que a gente deixa, pega a carona, vai até o nível e aproveita? Né? Eu acho que a gente tem que saber contrabalancear muito bem o que acontece aqui nos Estados Unidos e compreender ao mesmo tempo o que acontece no mercado doméstico brasileiro para não ficar acreditando em um milagre. Pode subir mais os preços? Podem, mas também nós temos a influência de câmbio e vários outros fatores e, novamente, uma das maiores safras na história do Brasil está prestes a ser colhida. Agora, para a gente finalizar, Deyneck, a gente observa com atenção qual vai ser a expectativa de decisão dos produtores norte-americanos com aquele pacote de estímulos do Donald Trump, se eles vão decidir efetivamente deixar de plantar. Você já comentou que esse é um fato importante para ser monitorado. Pela experiência que tem na cobertura do mercado agrícola, você acredita que quantos milhões de hectares podem deixar de ser semeados? Porque o produtor vai preferir pegar aquele recurso do governo e não arriscar diante de uma condição climática tão adversa. Só esclarecendo, Kellen, o produtor ele não tem direito a receber aquele programa, aquele auxílio do governo norte-americano anunciado semana passada de 16 bilhões, se ele não plantar algo. Correto. Ele precisa plantar algo. Então, a decisão ela é complicada um pouco para o mercado de soja, né? Porque esse auxílio que está vindo, ele pode acabar influenciando produtores que iriam acionar o seguro no milho e não iriam plantar nada mais e simplesmente deixar a terra sem plantar, podem agora tentar acionar parte do seguro e ainda assim plantar soja. Então, existe toda uma tecnicalidade por trás dessas decisões e, por isso, é uma matemática extremamente complexa. Ninguém tem a resposta sobre isso agora, tanto que as estimativas aqui nos Estados Unidos de vários experts do mercado local aqui, elas variam demais. Tem gente falando em corte de 1 milhão de hectares, tem gente falando em corte de 3 para mais milhões de hectares. Então, é um debate muito grande e é por isso que temos essa volatilidade atual no mercado. Então, esse debate vai continuar, não só ele, mas também o debate sobre produtividade nas próximas semanas e meses. E tudo isso, claro, depende do clima e por isso que a gente vai agradecer a você, Pedro Deyneck, e já trazer informações do clima nos Estados Unidos para os nossos telespectadores. Obrigada pela companhia ao vivo de Chicago. Bom trabalho para você. Volte sempre. Obrigado para vocês também, Kellen. Obrigada. Vamos direto, então, convidar a Desirê Brant para esta conversa. Ela que acompanhou a ocorrência de novos tornados, de muita chuva e também regiões do meio oeste dos Estados Unidos e conta pra gente. Desirê, o mercado agrícola quer saber até quando essas chuvas vão se estender. Pelo menos até meado de junho, essa umidade vai continuar presente por lá? Continua, Kellen. A expectativa é que diminua um pouco a intensidade no começo do mês de junho, mas ainda tem muita água para cair essa semana e mesmo que chova menos nos primeiros dias de junho, não vai ser de uma hora para outra que a situação vai se normalizar, porque está tudo muito encharcado. Então, qualquer chuva que caia mantém ainda muita água sobre grande parte das áreas produtoras do cinturão de grãos. Nesse último mês agora de maio, a gente já tem uma grande anomalia positiva. São mais de 200 milímetros acima do normal em alguns pontos aqui dos Estados Unidos, principalmente nessa área mais escura do mapa. E para esses próximos dias ainda tem algo em torno de 50 a 70 milímetros acumulados. Ainda é muita chuva prevista. Além da chuva, é claro que como está muito instável, ainda existe o risco para a formação de novos tornados, porque o que tem provocado essa chuva são áreas de instabilidade que estão sendo alimentadas por muita umidade e também pelo calor que é normal nessa época do ano. Então, toda essa combinação favorece aí o surgimento de tornados, sim. Ainda existe essa possibilidade, pelo menos até o final agora do mês de maio. Neste outro período que já pega o comecinho do mês de junho, tá? Do dia 2 até o dia 6, perceba que diminui o acumulado, mas a chuva ainda está bem espalhada, tá? Por boa parte do cinturão. Deve chover algo em torno de 15 a 20 milímetros nas áreas produtoras. Não é muito, mas é o suficiente para ainda dificultar
dificultar bastante o andamento do plantio norte-americano, tá? E no outro período, que vai até o dia 11 de junho, continua ainda com volumes baixos, mas em alguns momentos até aumenta um pouco, chegando a 30 milímetros, ou seja, até meados de junho, Kellen, a chuva pode até diminuir em relação ao que tem acontecido agora, o volume dela, mas ainda vai ter muita instabilidade e essa chuva aqui de 15 a 30 milímetros é o suficiente para manter as dificuldades nas áreas produtoras dos Estados Unidos. E a votação do projeto de lei que libera crédito suplementar para o governo bancar alguns programas, entre eles a subvenção do Plano Safra, só deve ser votado na próxima semana. A equipe econômica está revendo os números e, em vez dos 248 bilhões de reais, o valor pedido deve ficar menor, entre 110 e 140 bilhões de reais. A questão é saber, o crédito vai ser aprovado no Congresso antes do dia 12 de junho, data em que está programado o anúncio do Plano Safra? Vamos saber com o relator do projeto de lei no Congresso Nacional, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele que está ao vivo conosco, direto de Brasília. Quero saber porque o deputado esteve reunido hoje com o governo, recebeu uma nota técnica sobre o tema e eu quero saber o que consta nessa nota técnica, deputado, e qual é a expectativa de data para esta votação. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. O governo está ainda enrolado, o governo não sabe nem o que quer, na verdade. Primeiro o governo emitiu uma PLN, publicou essa PLN, caminhou o PLN para o Congresso Nacional. Eu fui designado relator desse PLN, que abre um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões para realizar algumas despesas, entre elas essa do Plano Safra. Dentro do Plano Safra tem vários itens, seguro, pagamento de investimento, entre outros. Ocorre que o governo, nessa nota técnica que eles entregaram hoje, ele diz que não vai precisar mais de 248 bilhões, só vai precisar de 140 bilhões. E a fonte, eles podem utilizar diversas fontes. Então é necessário que seja encaminhado oficialmente à Comissão Mista de Orçamento o real valor necessário para pagar essas despesas, assim como também quais serão as fontes a serem utilizadas. E eles ficaram de encaminhar essa documentação lá para a comissão no final da tarde de hoje, ou então até amanhã. A partir desse documento oficial, de quanto realmente o governo vai precisar de autorização do Congresso, aí nós vamos fazer o nosso relatório. Mas é bom que se entenda que o culpado de tudo isso é o próprio governo federal. Digo isso e se quiser fazer um debate, a gente pode estar fazendo debate com o próprio ministro da Economia, com os próprios secretários do Ministério da Economia. Deputado. Apenas hoje, depois de um mês, eles responderam em nota técnica, não da forma como deveria responder a informação requerida pelo Congresso Nacional. Isso quer dizer, na sua avaliação, que corre risco de, por exemplo, o Plano Safra, que está programado para o próximo dia 12 de junho, sofrer algum tipo de atraso, porque essa aprovação do crédito suplementar no Congresso pode atrasar, na sua avaliação? O tempo está curto, não está? Eu acredito que esse prazo não vai ser o suficiente para votar, mas não depende do relator. O que depender do relator, tudo ocorrerá normalmente. Só não posso fazer o que é responsabilidade do governo, porque o governo é que tem que dizer qual é a fonte, não é o parlamentar. Eu não posso botar a fonte que eu queira, eu só posso trabalhar nas despesas. Inclusive, conversei hoje na FPA, nós vamos aumentar o valor, porque o governo mandou só 7 bi para o Plano Safra, e não 10, como foi combinado. E nós vamos trabalhar no sentido de alterar esses valores para aumentar mais o recurso destinado à agricultura no nosso país. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.